Muito bem, vamos lá. O primeiro vídeo de hoje nós vamos ter como parâmetro, como base de nossa explanação, o livro do Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Gênesis 3, versículo 1, a partir do 1 até ao 6. Diz assim, abre aspas, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu, fecha aspas. Amém, queridos? Nessa manhã, eu estou meditando aqui na palavra do Senhor, e a Igreja Metodista Wesleyana, como eu sempre tenho dito, ela nos orienta através das suas doutrinas, do seu estatuto e manual de doutrinas, a compreender a palavra do Senhor como sendo ela verdadeira e digna de toda a confiança, de toda a credibilidade. E um dos grandes males da humanidade, ou na queda do homem e Eva, lá no Éden, foi a descrença na palavra de Deus. Portanto, eu quero primeiro trazer aqui como nossa reflexão os instrumentos de Satanás na queda do homem, ou seja, os argumentos que Satanás usou para que Eva e Adão pudessem cair em pecado. Evidentemente que nós precisamos fazer uma reflexão sobre os argumentos satânicos e o contra-argumento humano. Amém? Então, são essas os instrumentos que Satanás usou na queda do homem. A primeira coisa, ou o primeiro argumento, o primeiro instrumento usado por Satanás na queda do homem foi dúvidas e ataques à palavra de Deus. O diabo, entre parênteses aí, a antiga serpente, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 2, fecha parênteses, aparece a Eva e maliciosamente coloca dúvida em relação ao que Deus havia dito a Adão. Abre aspas, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1, fecha aspas. O diabo despertou dúvida e atacou a verdade do que Deus dissera. Assim ele faz hoje na vida de muitos. Primeiro coloca dúvidas, depois ataca a verdade da palavra de Deus. Eva responde à indagação da serpente afirmando, abre aspas, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Fecha aspas, Gênesis 3, 2 e 3. Adão e Eva decidiram dar crédito à sugestão de Satanás. Eles poderiam acreditar na palavra de Deus, mas decidiram dar ouvidos à voz diabólica e às suas próprias razões acima da autoridade de Deus. Letra B, um outro instrumento de Satanás, a descrença ou a descrença. Então o diabo
usa seu dardo inflamado para confundir e colocar a descrença na ordem clara de Deus. Abre aspas, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, fecha aspas. Versículos de número 4 do capítulo de número 3. Adão descreu no que Deus dissera e acreditou nas mentiras de Satanás. Outro fator que pode ter estimulado Adão é que não acontecera nada a Eva quando ela, em primeiro lugar, experimenta do fruto, mas a ordem de Deus fora especificada a Adão. Ele era o responsável. Letra C, o terceiro instrumento de Satanás na queda do homem, o desejo pelo proibido. Então o diabo tentou colocar a ordem de Deus em descrédito e estimula o desejo por aquilo que Deus havia proibido. Abre aspas, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Fecha aspas, Gênesis 3, versículo 5. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Fecha aspas, Gênesis 3, 6. Amém? Esses são os três primeiros instrumentos de Satanás, mas ainda restam dois outros tão fundamentais na queda do homem quanto. O quarto argumento, o quarto instrumento usado por Satanás foi o orgulho. Não resistiram à tentação e optaram por ser como Deus. Escolheram a independência. Abre aspas, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse sentido, quando eles entenderam que eles deveriam ser conhecedores do bem e do mal, esse argumento satânico, esse instrumento de Satanás, fez com que Eva tomasse daquele fruto e comesse. O orgulho foi mais forte, o desejo de conhecer além daquilo que ainda não estava dado a eles conhecer. Muitas vezes o homem, e é assim até o dia de hoje, comete o pecado do orgulho. O quinto e último instrumento usado por Satanás na queda do homem foi a rebelião. Não levando em conta a autoridade de Deus e praticando o que Deus havia proibido, Adão come do fruto oferecido por sua esposa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo de número 6. Queridos, 4 passos para a queda do homem. O diabo usou 5 instrumentos e o homem usou 4 passos. O diabo usou 5 instrumentos, o homem usou 4 passos para cair em desgraça. Qual foi o primeiro passo? Olhou. A Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore é boa, agradável aos olhos, versículo de número 6. O segundo passo, desejou. A árvore desejável para dar entendimento. E o terceiro, tomou-lhe do fruto, versículo 6. E quarto, comeu dele e deu ao seu marido. Então, depois de ser tentado, depois de ser induzido, conduzido, levado o homem a cometer essas atrocidades, que era descrer na palavra do Senhor, desconfiar da palavra do Senhor, desejar aquilo que não era permitido, ter orgulho dentro de si, se rebelaram contra Deus. Eles agora tomam 4 atitudes: olhou, desejou, tomou e comeu. E aí está a queda do homem. Amém, queridos? Nós vamos continuar num próximo vídeo falando ainda sobre a queda, sobre o pecado na nossa vida.